Saudações! Eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula de História do Brasil nós falaremos sobre a República Populista. Pessoal, a República Populista foi um período no qual houve um certo desenvolvimento das práticas democráticas e esse período denominado República Populista, ele vai de 1946, com o início do governo do general Eurico Gaspar Dutra, até 1964, ano do governo João Goulart e a sua respectiva queda com o golpe militar de 31 de março de 1964. Bem, a nossa aula se divide nos seguintes tópicos. Introdução, nós vamos analisar as características do período que nós estamos estudando, no caso República Populista, sobre as causas desse período, sobre os desdobramentos, os fenômenos, os acontecimentos que ocorreram nesse período que nós estamos estudando e sobre as consequências no contexto político, social e econômico. Lembrando que essa aula de República Populista ela divide-se em dois tópicos, duas aulas. E nessa primeira aula nós falaremos sobre o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra e no segundo governo do presidente Getúlio Vargas. Na aula número 2 sobre República Populista nós falaremos sobre os governos do Café Filho, nós falaremos sobre o governo do presidente Juscelino Kubitschek, do presidente Jânio Quadros e do presidente João Goulart e a sua possível deposição pelos militares das Forças Armadas. Ok? Então, vamos estudar. Sobre República Populista, pessoal? Primeiramente, nós temos que recordar os eventos anteriores. Getúlio Vargas ele havia governado o país como ditador, através da ditadura do Estado Novo, só que no fim, nos fins de 1945, ele foi pressionado pelos militares para renunciar à presidência. Então acabou ocorrendo que com a deposição do presidente Vargas em 1945, foram marcadas eleições para o cargo de presidente da República. Não apenas presidente, mas também governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Então acabou acontecendo, pessoal, que o candidato apoiado por Getúlio Vargas foi o general Eurico Gaspar Dutra, um dos comandantes da Força Expedicionária Brasileira lá na campanha italiana. Então, Eurico Gaspar Dutra ele era um general do Exército que, juntamente com o general João Batista Mascarenhas de Moraes, fez parte das unidades de comando da Força Expedicionária Brasileira. E Eurico Gaspar Dutra ele foi eleito presidente da República com 55% dos votos. E os partidos que apoiavam o general Dutra eram o PSD e o PTB. Ambos partidos criados por Getúlio Vargas, com, digamos, as ambições dele de futuramente retornar ao cenário político. Nós temos que lembrar que nessas eleições de 1945, acabou acontecendo que o Getúlio Vargas ele havia sido eleito senador por 2 estados, tanto que ele ainda estava na política. E daí, no entanto, acabou acontecendo o seguinte, acabou acontecendo que nesse processo foram estabelecidas diretrizes para a elaboração de uma nova Carta Constitucional para o Brasil. Então, nessas eleições que ocorreram em 1945,
foram eleitos os deputados e os senadores que seriam responsáveis por redigir uma nova Constituição para o Brasil. Dentre as características da Constituição de 1946, essa Constituição ela definiu o Brasil como uma república federativa e presidencialista, então, ou seja, uma república federativa composta por estados. A Constituição de 46 ela defendia também a garantia da liberdade de expressão, liberdade de pensamento e liberdade de associação. Outra característica determinante da Constituição de 1946 foi a autonomia dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. O que isso significa? Significava que os três poderes eles tinham autonomias estabelecidas pela lei, ou seja, o presidente da República, responsável por exercer o poder executivo, ele não poderia centralizar as decisões do legislativo e do judiciário no seu poder. Ou seja, cada político, cada, digamos assim, governante exercia o poder no qual foi designado para exercer. Por quê? Porque durante o Estado Novo, Getúlio Vargas ele fez o quê? Ele centralizou os poderes, ele concentrou o legislativo e o judiciário nas mãos do executivo, algo que é extremamente prejudicial para um regime democrático. E além disso, outra característica que nós podemos citar da Constituição de 1946 foi o direito de voto a todos os brasileiros maiores de 18 anos de ambos os sexos. Então, pela Constituição de 46, homens e mulheres têm o direito de votar e serem votados. E daí, no entanto, senhores, acaba ocorrendo que a única exceção da regra aplicava-se aos analfabetos. Quem era analfabeto não podia votar. E além disso, para concluir esse slide, uma das determinações que podemos afirmar é que funcionava o seguinte: a Constituição de 46, ela garantia o direito de greve. O direito de greve era garantido pela Constituição de 46. Só que existia uma relação dentro das entidades que poderiam organizar greve. Então, por exemplo, as atividades essenciais do governo, em questões econômicas, em questões, digamos assim, políticas, não era permitido eles realizarem greve. Então, ou seja, era uma Constituição que garantia o direito de greve, só que ao mesmo tempo ela restringia, porque ela havia definido uma relação de atividades essenciais que ficariam proibidas de organizarem greves. Ok? Nesse slide falaremos sobre o governo Dutra. Bem, o período no qual o general Eurico Gaspar Dutra exerceu a presidência foram entre os anos de 1946 a 1951. Só que aqui nos slides eu procurei arredondar o período, por quê? Porque antigamente os presidentes eles não tomavam posse no primeiro dia do ano seguinte ao da realização das eleições. Então acabava acontecendo que, enquanto o presidente eleito não tomasse posse, o antigo presidente ainda continuava a exercer determinado mandato. Então, sobre o governo Dutra, ele coincidiu com a Guerra Fria, no qual o Brasil aliou-se aos Estados Unidos. Então, conforme nós estudamos, principalmente na era Vargas, na época do Estado Novo, houve uma aproximação entre Estados Unidos e Brasil. E daí, no entanto,
no contexto Guerra Fria, que foi a guerra não declarada entre Estados Unidos e União Soviética, aquela guerra psicológica e, sobretudo, ideológica entre socialismo versus capitalismo, acabou acontecendo que o Brasil, por ser um aliado dos Estados Unidos, no contexto Guerra Fria, ele uniu-se com os Estados Unidos por estar no continente americano, ou seja, uma área de influência dos Estados Unidos. Então, em contrapartida a essa questão da aliança Brasil-Estados Unidos no contexto Guerra Fria, o governo Dutra era um governo liberal. Então, ou seja, era um governo que defendia a não intervenção do Estado na economia. Economia caminha em uma direção e governo caminha em outra. Era isso que defendia o liberalismo. E daí, no entanto, acabou sendo uma inovação para a política brasileira. Por quê? Porque Getúlio Vargas ele era um político intervencionista. Então, durante todos os seus mandatos presidenciais até aqui, do governo provisório até o Estado Novo, houve uma crescente intervenção do Estado na economia. Então, dentro desse processo de políticas econômicas liberais, o governo iniciou a política de livre importação de mercadorias. Então, ou seja, a partir desse momento, o governo abriu o mercado brasileiro para a entrada de produtos estrangeiros, sobretudo produtos norte-americanos. Essa livre importação de mercadorias ela acabou basicamente trazendo prejuízos para a economia brasileira, sobretudo para a indústria brasileira, porque como os produtos estrangeiros, sobretudo norte-americanos, eles recebiam certas facilidades, então ficava muito difícil o produto nacional concorrer com o produto importado. Então acabou acontecendo que o resultado dessa adoção acabou basicamente levando o Brasil a uma crise econômica. Tanto que durante esse período do governo Dutra, todas as reservas de moeda estrangeira que o Brasil havia ajuntado, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial, durante o Estado Novo, elas desapareceram. Por quê? Elas foram usadas pelo governo Dutra para simplesmente financiar importações de produtos que praticamente já eram produzidos aqui no Brasil. Então, ou seja, Eurico Gaspar Dutra, ele acabou ali, digamos, de certa forma, desculpa até o termo, torrando o dinheiro que o Brasil havia acumulado durante os anos da Segunda Guerra Mundial. Então Dutra ele foi obrigado a, mais uma vez, mudar o tipo de política econômica. Porque como o Brasil ele estava entrando em uma crise de inflação, o governo Dutra ele foi obrigado, ainda que de maneira tímida, mas Dutra, mais uma vez, ele adota medidas intervencionistas. Então, ou seja, uma das amostras desse intervencionismo, ainda que tímido, foi o quê? Foi o restabelecimento do controle sobre as importações, fazendo com que a economia brasileira voltasse a crescer. Então, para a economia voltar a crescer, essa questão da política de livre importação de mercadorias, o presidente Dutra, ele basicamente ele acabou ali, colocando restrições sobre essa livre importação. Então, por exemplo, uma dessas restrições foi o controle do câmbio e a regulamentação das importações. Então, ou seja, com Dutra, com essas restrições que ele desenvolveu, acabou acontecendo que o que era supérfluo, o que já era produzido no Brasil, não podia, digamos assim, vir para o Brasil. Ou seja, os produtos industrializados norte-americanos, que eram tidos como supérfluos, eles ficaram restritos de vir para o Brasil. Por quê? Porque esses produtos já eram fabricados em âmbito nacional. Então, de acordo com a livre substituição de mercadorias, Dutra ele permitiu que só pudessem ser importadas pelo Brasil máquinas industriais.
Então, ou seja, ele conseguiu equipar a indústria, restringir a entrada dos supérfluos e com isso ele conseguiu, né, fazer a economia brasileira voltar a crescer como, né, no período anterior ao seu governo. E daí, no entanto, em 1950, no último ano do governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, ocorreu uma nova campanha eleitoral, ocorreram eleições. E dentre os candidatos, nas eleições de 50, Getúlio Vargas, ele havia se candidatado, tanto que Getúlio Vargas, ele foi eleito senador por 2 estados, hein? Nas eleições de 45. Getúlio Vargas foi eleito senador por São Paulo e Rio Grande do Sul. Então, Getúlio Vargas, ele estava no círculo político e chegou 1950, ele lançou a candidatura e nessas eleições ele venceu com 48,7% dos votos, voltando ao poder. Então acabou acontecendo, pessoal, que a eleição de Getúlio Vargas acabou sendo assim algo, podemos dizer, fácil. Por que fácil? Porque Getúlio Vargas ele sempre teve aquela imagem de pai dos trabalhadores, pai dos pobres, devido às políticas trabalhistas desenvolvidas durante a época dos seus sucessivos governos. Então o povo elegeu Vargas e Vargas, com 48,7% dos votos, vence as eleições, iniciando um segundo mandato. Então Getúlio Vargas foi presidente do Brasil de 1930 até 1945 e logo depois, por via de voto, ele é eleito novamente presidente com um mandato de 1951 até 1954. Vamos para o próximo slide. Vencidas as eleições, Getúlio Vargas ele iniciava o seu segundo governo. No entanto, Getúlio Vargas, quando ele assume o seu governo, basicamente no plano político, existia uma divisão em relação à política econômica. Então havia o grupo dos nacionalistas que defendiam a intervenção do Estado na economia e medidas que privilegiassem os interesses nacionais, e existia também os liberais, que defendiam, sobretudo, a entrada de capital externo, que defendia uma aproximação maior com os Estados Unidos. E então, acabou acontecendo que os liberais eles ficaram conhecidos pelo termo entreguistas, porque, segundo os nacionalistas, eles diziam que os liberais queriam entregar o Brasil de bandeja nas mãos dos Estados Unidos. E daí, no entanto, Getúlio Vargas, no seu segundo governo, ele adota a política nacionalista, porque Vargas ele foi um nacionalista. Então nós podemos observar isso analisando todo o período conhecido como Era Vargas, as medidas que ele havia tomado para resolver os problemas econômicos do Brasil, para desenvolver a indústria brasileira. Então eram todas medidas nacionalistas, medidas de intervenção do Estado na economia. Então Getúlio Vargas ele era nacionalista, o segundo governo Vargas adotou uma política defendendo o nacionalismo e, sobretudo, o populismo. Então Getúlio Vargas ele adotou o populismo porque ele sempre teve aquela imagem de pai dos pobres, pai dos trabalhadores, o presidente que mais se preocupou com as questões trabalhistas, com as questões que envolvem a população no geral. Então foi por isso que Getúlio Vargas ele facilmente venceu as eleições de 50, por causa da herança que ele havia deixado, por causa do seu legado que ele havia deixado. E daí, no entanto, senhores, acaba ocorrendo que durante o seu segundo governo, Getúlio Vargas ele cada vez mais foi desenvolvendo políticas nacionalistas, políticas que visavam o bem-estar do Brasil e, sobretudo, do povo brasileiro.
Então acabou acontecendo, né, que dentro desse projeto nacionalista, o Getúlio Vargas, no dia 3 de outubro de 53, ele criou a Petrobras, uma empresa estatal que tinha o monopólio, ou seja, o controle da extração, do refino e do transporte do petróleo brasileiro. Por quê? Porque as multinacionais norte-americanas, elas estavam interessadas em extrair o petróleo brasileiro. Então houve uma campanha nacional a respeito desta questão do petróleo. Inclusive essa campanha ficou conhecida como O Petróleo é Nosso. Então por essa campanha Getúlio Vargas simpatizou com ela e, como ele era um político populista, né, ele percebeu que o povo estava pedindo o controle nacional sobre a extração do petróleo, então ele cria a Petrobras, Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima, que até hoje mantém, de certa forma, né, um monopólio sobre a extração, refino e transporte de petróleo. No âmbito nacionalista, a criação da Petrobras foi uma vitória. Só que Getúlio Vargas ainda ele foi levar adiante o seu programa político nacionalista. Então ele propôs uma lei que limitava a remessa dos lucros das multinacionais instaladas no Brasil para os seus países de origem. Ou seja, o objetivo de Vargas com essa medida, ele pretendia que o dinheiro arrecadado pelas multinacionais aqui no Brasil, parte deles ficasse no Brasil para beneficiar o governo brasileiro e, sobretudo, o povo brasileiro. Só que, porém, como no aspecto político o Congresso Nacional estava dividido, ou seja, Vargas ele não tinha, digamos assim, um apoio grande no Congresso, porque a UDN, a União Democrática Nacional, ela acabou ali, né, de certa forma, ganhando muitos assentos no Congresso Nacional. Então, com isso, acabou ocorrendo que ele não teve força política o suficiente para conseguir levar adiante esse projeto de lei. Esse projeto foi barrado pelo Congresso. E, com isso, os setores conservadores, sobretudo as Forças Armadas e os políticos da UDN, liderados pelo jornalista Carlos Lacerda, eles começaram a lançar campanhas difamatórias a respeito da pessoa de Getúlio Vargas. Então, ou seja, Getúlio Vargas era acusado por Carlos Lacerda de ser comunista, de estar preparando o Brasil para a implantação de uma ditadura de viés socialista. Então acabou acontecendo necessariamente que o clima entre Getúlio Vargas e Carlos Lacerda começou a ficar tenso de tal forma que nós vamos ver no próximo slide. Bem, continuando a discussão proposta no slide anterior, Carlos Lacerda, ele era jornalista, né, dono de um jornal chamado Tribuna da Imprensa, que era o principal órgão, né, de oposição ao governo Vargas. No dia 5 de agosto de 54, Carlos Lacerda ele sofreu um atentado, só que ele apenas saiu ferido, mas o seu guarda-costa, que era um major da aeronáutica chamado Rubens Florentino Vaz, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Então, mediante as investigações, descobriu que o mandante do crime era nada mais nada menos que Gregório Fortunato, chefe da guarda do presidente Getúlio Vargas. Então, o envolvimento de Gregório Fortunato no atentado a Carlos Lacerda incriminava, ainda que forma de indiretamente, o presidente Vargas. Só que, além disso, uma outra questão que desagradou muito às elites conservadoras e os militares foi que, um ano antes, em 1943, houve uma greve trabalhista. E, geralmente, essa greve acabou acontecendo, né, que parecia que ela seria, digamos assim, como posso classificar? Parecia que essa greve seria quase impossível, né, de ser encerrada. Só que Getúlio Vargas, ele havia escolhido para ser o ministro do Trabalho João Goulart, político gaúcho do PTB.
o João Goulart ele resolveu negociar com os grevistas e ele propôs um aumento de salário de 100%. Então, ou seja, Getúlio e João Goulart, eles proporam um reajuste salarial de 100%. Então, com isso, a greve encerrou e ambos caíram nos braços do povo. Foi o que Carlos Lacerda levou como uma medida esquerdista, uma medida socialista. Aí logo depois, no ano seguinte, Carlos Lacerda sofre atentado, sobrevive, infelizmente, o seu segurança vem a falecer mediante os ferimentos e descobriu-se, que Vargas foi o mandante do assassinato. E daí, no entanto, acabou acontecendo que a oposição a ele foi aumentando cada vez mais, por causa das políticas populistas que ele havia adotado, e os militares e os políticos conservadores, eles passaram a planejar um golpe de Estado contra Getúlio Vargas. Só que Getúlio Vargas ele havia determinado que da presidência da República ele só sairia morto. Ele se recusava a entregar o poder. Então, no dia 22 de agosto de 54, os oficiais da aeronáutica lançaram um manifesto pedindo a renúncia de Vargas. Já no dia seguinte, no dia 23 de agosto, foi a vez do Exército. Os oficiais do Exército lançaram um manifesto pedindo a renúncia de Vargas. Então, sob forte pressão e isolado politicamente, Vargas ele não tinha uma saída para contornar a situação. Então, ele escreve uma carta-testamento e, em seguida, ele se suicida com um tiro no coração. Então, esse suicídio de Vargas ele acaba sendo um dos enigmas da história do Brasil, porque alguns historiadores defendem a tese de que Vargas ele não cometeu suicídio, mas foi assassinado. Então, fica a critério seu acreditar se ele foi assassinado ou se ele se suicidou. E daí, no entanto, basicamente o suicídio de Vargas causou uma onda, podemos dizer assim, de insatisfação popular. E nessa onda de insatisfação popular, podemos dizer que o Ministério da Aeronáutica foi atacado, depredado pelo povo, o Exército, a Embaixada dos Estados Unidos. Então acabou acontecendo que, como a reação popular foi intensa, os conservadores eles se recusaram a assumir o poder. Então assumiu a presidência da República em virtude do suicídio de Vargas, o vice-presidente, o Café Filho, para completar o período presidencial de Vargas. Então aqui, pessoal, encerra essa nossa primeira parte sobre República Populista. Na aula 2 nós vamos entender os desdobramentos da República Populista, a sua segunda fase e, basicamente, o seu fim com a implantação do golpe militar de 1964. Eu agradeço a todos e até o próximo episódio.